Algumas ofertas nunca deveriam ser ditas em voz alta. Especialmente não diante de centenas de homens armados, prontos para arrancar sua vida antes que você consiga puxar o próximo fôlego. Ainda assim, foi exatamente isso que ele fez. O homem branco estava no centro do acampamento indígena, sozinho, desmontado, cercado por guerreiros que formavam um círculo perfeito de corpos tensos, rifles apoiados nos braços, olhos duros como pedra. Cavalos relinchavam inquietos. O vento quente do deserto soprava poeira e penas, como se o próprio mundo prendesse a respiração. E então ele falou: 1000 cavalos. Todo o meu rebanho. Minha fortuna inteira. Tudo o que construí em 30 anos, por uma noite. As palavras caíram no chão como um laço apertando um pescoço invisível. Por um instante, ninguém reagiu. Nenhum grito. Nenhum disparo. Nenhum movimento brusco. Apenas silêncio. Um silêncio pesado demais, denso demais, do tipo que antecede a misericórdia ou o massacre. Os guerreiros apertaram os dedos nas armas. Alguns deram meio passo à frente. Outros inclinaram levemente os rifles, calculando distâncias, ângulos, tempo de reação. O homem sabia. Sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que aquela oferta soava como uma blasfêmia, uma afronta, quase um convite à morte. E o pior de tudo, ele sabia muito bem de quem estava falando. Não era qualquer mulher. Era a esposa do líder. O homem que nunca perdia uma negociação. O homem que nunca perdoava uma humilhação. O homem cujo olhar agora ardia com algo muito mais perigoso do que raiva. O silêncio se estendeu, cruel, infinito. E no centro dele, o fazendeiro manteve-se imóvel, como se já tivesse aceitado que dali só sairia de duas formas, carregado ou transformado. 3 dias antes, aquele mesmo homem comandava o maior rancho de cavalos de 5 territórios. Seu nome abria portas. Seu dinheiro comprava silêncio. Sua reputação fazia homens armados pensarem 2 vezes antes de cruzar seu caminho. Ele era respeitado nos postos de comércio, temido pelos concorrentes e recebido com tapetes limpos até na casa do governador. Nada lhe faltava. Tinha terras que pareciam não ter fim, centenas de animais de sangue puro, homens leais que trabalhavam para ele há mais de uma década. Quando falava, era ouvido. Quando ameaçava, era levado a sério. Quando fazia uma oferta, ninguém ousava rir. Mas ali, no centro do acampamento indígena, nada disso importava. Não havia títulos. Não havia influência. Não havia homens a seu lado. Nenhuma arma no coldre. Nenhuma autoridade além da própria respiração, que agora parecia alta demais, lenta demais. Todo o poder que ele acreditara possuir havia evaporado no instante em que pisara naquele território. Ali, ele não era um grande fazendeiro. Era apenas um pai desesperado, sustentando o peso de uma decisão que podia custar não apenas a própria vida, mas a dignidade, o legado e tudo o que havia construído. O desespero não começou no acampamento. Começou 2 semanas antes, no quarto abafado de uma casa grande demais para conter o medo que se espalhava por ela. O médico chegou coberto de poeira, depois de cavalgar mais de 200 quilômetros apenas para dar uma sentença. Não trouxe cura. Não trouxe esperança. Trouxe tempo contado. O menino ardia em febre. A pele, antes forte e bronzeada, tornará-se acinzentada. Os olhos, fundos. A respiração, curta, irregular, como se o ar o machucasse por dentro. Nenhum remédio funcionava. Nenhuma sangria ajudava. Nenhuma oração parecia atravessar o teto. O médico falava baixo, como se o tom mais suave pudesse suavizar as palavras. Talvez 2 semanas. Talvez menos. Já vi isso antes, em um acampamento de mineração. Nenhum sobreviveu. O homem tentou tudo. Pagou curandeiros. Trouxe doutores de longe. Comprou poções, rezas, receitas milagrosas. Alguns aceitaram o dinheiro e falharam.
Outros aceitaram o dinheiro e desapareceram. E a cada dia, a febre subia um pouco mais. O desespero crescia devagar, como fogo sob a cinza. Não explodia. Consumia. Roía. Sufocava. Até que, numa sala escura cheirando a tabaco e derrota, um velho falou a verdade que ninguém mais teve coragem de dizer. Havia uma mulher. Uma única mulher. Que conhecia a cura para aquela febre. Ela aprenderá antes das cercas, antes das cidades, antes dos tratados. E agora vivia entre os indígenas. Casada com o líder. Quando o nome foi dito, o mundo pareceu inclinar. Havia nomes que o homem enterrara fundo na memória. Mas aquele nunca obedecera. 7 anos antes, ela fazia parte de um pequeno grupo indígena que negociava perto de suas terras. O conflito começou pequeno. Água. Gado. Fronteiras mal definidas. Vozes se elevaram. Armas apareceram. Um disparo. Depois outro. Depois o caos. Quando a fumaça baixou, havia corpos no chão e fogo consumindo as tendas. Seus homens disseram que foi necessário. O marechal territorial chamou de legítima defesa e encerrou o caso em uma semana. Mas o fazendeiro lembrava. Lembrava da mulher parada entre as chamas, segurando uma criança ferida. Lembrava dos olhos dela atravessando o fogo como lâminas. Lembrava da promessa silenciosa de que aquela dívida seria cobrada. A criança morreu 2 dias depois. Agora, anos depois, o destino cuspia essa lembrança de volta em seu rosto. A mulher era a única que podia salvar seu filho. A mulher cuja filha morrera por causa dele. Por isso, ele cavalgara sozinho até ali. Desarmado. Com um papel dobrado no bolso e uma oferta que soava como insulto. E agora, cercado por guerreiros, sob um céu impiedoso, o homem entendia a verdade que chegará tarde demais. Algumas dívidas não podem ser pagas com ouro. Algumas curas exigem um preço que nenhum homem quer pagar. E o deserto aguardava, em silêncio, para ver se aquela história terminaria em sangue ou em algo ainda mais raro. O líder indígena avançou alguns passos, e o simples movimento foi suficiente para fazer o círculo de guerreiros se fechar ainda mais. Ele permaneceu montado, ereto sobre o cavalo como se tivesse sido talhado do próprio deserto. O rosto não demonstrava pressa, nem fúria descontrolada. Aquilo era pior. Era o tipo de calma que precede decisões definitivas. Você cavalgou até aqui para me insultar diante do meu povo, e disse ele, a voz firme, carregando sem esforço por todo o acampamento. Ofereceu cavalos por uma noite com minha esposa, como se ela fosse mercadoria. Um murmúrio baixo percorreu os guerreiros. Mãos apertaram cabos de facas. Cano de rifle foi ajustado. Um passo em falso bastaria. O fazendeiro sentiu a garganta secar, mas não desviou o olhar. Você sabia exatamente o que estava fazendo quando abriu a boca, continuou o líder. Sabia que essas palavras poderiam ser as últimas que diria. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, estudando o homem à sua frente. Então me diga por quê. O silêncio voltou a se espalhar, ainda mais pesado. O fazendeiro respirou fundo, consciente de que a verdade era sua única arma restante. Porque meu filho está morrendo. A frase caiu sem dramatização, nua e crua. Não houve alívio no ar. Apenas tensão renovada. Você acha, e respondeu o líder, com frieza, que isso torna sua oferta menos ofensiva? Atrás dele, um guerreiro ergueu o rifle. Outro imitou o gesto. O perigo deixou de ser teórico. Estava ali, palpável, a poucos segundos de se tornar definitivo. Antes que o líder pudesse dizer mais alguma coisa, ela se moveu. Desmontou do cavalo com calma calculada e caminhou em direção ao fazendeiro. Cada passo parecia medir o espaço entre o passado e o presente. Quando parou a menos de 1 metro dele, todos os olhos se voltaram para os dois. Você se lembra da minha filha? Perguntou, em um inglês claro demais,
preciso de mais. O mundo pareceu encolher. Ele se lembrava. Lembrava do corpo pequeno, do choro abafado, do fogo consumindo tudo ao redor. Ela morreu 2 dias depois que suas terras queimaram nossas casas, continuou a mulher, sem elevar a voz. Não por uma bala. Não por uma lâmina. Morreu da mesma febre que agora consome seu filho. O fazendeiro sentiu o impacto como um golpe físico. A febre que vem da fumaça, e disse ela. Quando os pulmões se enchem de líquido. Quando a respiração vira uma luta perdida. O silêncio ao redor se transformou. Já não era apenas ameaça. Era julgamento. Você veio pedir que eu salve seu filho, continuou ela, os olhos fixos nele como lâminas. O filho do homem cujos homens incendiaram minha vila. O homem que ficou vivo enquanto minha filha morria sufocada. O líder falou novamente, a voz baixa e perigosa. Então você entende o que está pedindo. O fazendeiro assentiu, incapaz de falar por um momento. Entendo, e disse por fim. E não peço porque mereço. Peço porque ele é uma criança. Porque não escolheu o que eu fiz. A mulher o observou longamente. Não havia piedade em seu olhar. Apenas algo frio, profundo e terrivelmente lúcido. 1000 cavalos não compram o que você precisa, disse ela, enfim. O fazendeiro franziu a testa, confuso. A cura não é uma coisa que se entrega em uma noite, e continuou. Não é um gesto rápido. Não é um truque. Ela se voltou para os guerreiros ao redor, depois novamente para ele. As plantas crescem no alto das montanhas, a um dia de cavalgada. Precisam ser colhidas no tempo certo. Preparadas com cuidado absoluto. Um erro transforma remédio em veneno. Ela fez uma pausa curta, calculada. O tratamento leva 3 dias completos. Doses ao amanhecer, ao meio-dia e ao pôr do sol. Antes disso, há a coleta. A preparação. O aprendizado. As palavras se empilhavam como pedras sobre o peito do fazendeiro. Uma noite não basta, concluiu ela. Nem 2. Nem 3. Entre o início e o fim, passam-se ao menos 7 dias. 7 dias. O número ecoou dentro dele como um sino fúnebre. 7 dias longe do rancho. 7 dias enquanto seu filho ardia em febre. 7 dias pedindo que ela permanecesse no lugar onde sua dor havia começado. Então sua oferta é inútil, disse ela, sem crueldade, apenas com verdade. E ofensiva por achar que tempo, conhecimento e dor podem ser reduzidos a cavalos. A humilhação era total. Não havia discussão possível. Não havia negociação. Então me ensine. As palavras escaparam antes que ele pudesse contê-las. Ela ergueu uma sobrancelha. Ensinar? Repetiu. Você acha que esse conhecimento se passa em frases? Ele deu um passo à frente. Eu irei onde for preciso. Aprenderei o que for necessário. Farei eu mesmo. O líder soltou uma risada curta, sem humor. Você está pedindo algo muito mais perigoso agora. A mulher encarou o fazendeiro. Se eu ensinar, não será rápido, disse ela. Você terá que cavalgar comigo. Identificar plantas. Aprender a colher sem matar a raiz. Preparar cada parte sem errar. Ela inclinou levemente a cabeça. E estará sozinho comigo, longe de seus homens, confiando que eu não o abandonarei no deserto, ou farei pior. O risco era absoluto. 7 dias de submissão. 7 dias sem poder, sem controle, sem proteção. 7 dias à mercê da mulher que ele havia ferido de forma irreversível. O líder falou pela última vez, a voz firme como sentença. Se aceitar, você não compra nada. Você se entrega. O fazendeiro fechou os olhos por um segundo. Viu o rosto do filho. A febre. A respiração curta. Quando abriu os olhos,
a decisão já estava tomada. Eu aceito. E naquele instante, o equilíbrio de poder mudou para sempre. O amanhecer trouxe poeira, gritos curtos e o som de cascos batendo no chão seco. 1000 cavalos. Era o número que definia o fim de uma era. Os homens do rancho se moviam com eficiência amarga, laçando, separando, empurrando o rebanho como quem executa uma sentença que não compreende. Alguns evitavam olhar para o patrão. Outros o encaravam com raiva aberta, como se ele estivesse traindo não apenas o negócio, mas cada família que dependia dele. Você enlouqueceu, disse o capataz, a voz rouca de incredulidade. Sem esses animais, não sobra nada. Sobra meu filho, respondeu o fazendeiro, sem levantar o tom. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de julgamento. Não vou impedir ninguém de ir embora, acrescentou ele. Quem quiser sair, eu assino a recomendação. Aquilo não trouxe conforto algum. No andar de cima da casa grande, o menino ardia em febre. A mãe mantinha um pano úmido sobre a testa dele, murmurando palavras que já soavam mais como despedida do que como oração. O fazendeiro ajoelhou-se ao lado da cama. Vou trazer remédio, disse, a mão tremendo ao tocar a pele quente demais. Remédio de verdade. Os olhos do garoto se abriram por um instante, vidrados, perdidos. Não me deixa, sussurrou. A promessa que queria fazer ficou presa na garganta. Ele apenas assentiu, sabendo que cada cavalo no pátio era uma aposta feita contra o tempo. Eles partiram ao meio-dia. Ela cavalgava à frente, sempre alguns metros adiante, sem olhar para trás. Não dava ordens. Não precisava. A distância entre os dois dizia tudo. O caminho seguia para o norte, para regiões onde o terreno se tornava mais áspero, mais inclinado, mais hostil. O vento cortava. O sol castigava sem piedade. E ainda assim, ela não diminuía o ritmo. O fazendeiro sentia o medo se instalar em camadas. Medo de errar. Medo de não aprender rápido o suficiente. Medo de estar longe demais quando o fim chegasse. Não havia conversa desnecessária. Apenas o som dos cascos, o rangido do couro, o peso do silêncio. Ele percebeu, com desconforto crescente, que estava completamente à mercê dela. Se ela parasse, ele parava. Se seguisse, ele seguia. Se decidisse desaparecer nas montanhas, ninguém saberia onde procurar. A primeira noite caiu fria, e o fogo que ela acendeu parecia pequeno demais para afastar tudo o que o cercava. Na manhã seguinte, começaram as lições. Ela não explicou longamente. Apontou para uma planta à margem de um riacho estreito, folhas pequenas, flores discretas, raízes ocultas sob a terra dura. Essa salva ou mata, disse. Depende de como você a trata. Demonstrou com precisão quase ritualística. A faca entrava no solo no ângulo exato. A raiz era exposta com cuidado, apenas a camada externa retirada. Agora você. Ele tentou imitar os movimentos. Errou. Cavou fundo demais. Ela balançou a cabeça. Veneno. Recomeçaram. Durante dias, o padrão se repetiu. Ela ensinava. Ele tentava. Ele falhava. Voltavam ao início. Ele confundia plantas parecidas. Cortava demais. Cortava de menos. Errava o tempo, a proporção, a sequência. Cada erro era silencioso. Nenhuma bronca. Nenhum grito. Apenas a necessidade de começar de novo. As mãos dele se encheram de cortes. Os joelhos doíam de tanto se ajoelhar. A mente parecia abarrotada de detalhes impossíveis de memorizar. Você aprende devagar, disse ela certa noite, enquanto organizava raízes em silêncio. Não tenho escolha, respondeu ele, a voz baixa. Seu filho talvez não tenha tempo para sua lentidão. As palavras não eram cruéis. Eram verdadeiras. E isso doía mais. Pela primeira vez em décadas,
ele não podia pagar alguém para saber por ele. Não podia mandar. Não podia intimidar. Precisava aprender ou falhar. Na quarta noite, o fogo crepitava abaixo quando ele finalmente falou. Por que você está fazendo isso? Ela não respondeu de imediato. Observou as chamas como se buscasse algo nelas. Não estou ajudando você, disse, enfim. Estou ajudando uma criança que não escolheu nascer do homem que a prejudicou. Ele engoliu em seco. Quando minha filha morreu, continuou ela, e eu podia ter escolhido o ódio. Podia ter esperado este momento e deixado seu filho morrer para equilibrar a balança. Ela o encarou. Mas balanças não trazem crianças de volta. O peso da culpa finalmente rompeu a contenção. As lágrimas vieram silenciosas, quentes, misturadas à poeira do rosto. Eu sinto muito, disse ele, sabendo quão pequeno aquilo soava. Ela assentiu uma única vez. Amanhã decidimos se seu filho vive ou morre. E virou-se, deixando-o sozinho com a verdade que nenhum homem poderoso quer encarar. Algumas lições só chegam quando tudo que você era é desmontado, peça por peça. O amanhecer chegou frio, sem piedade. As plantas estavam dispostas sobre uma pedra plana, organizadas como peças de um quebra-cabeça mortal. Não havia explicações. Não havia repetição. Apenas uma ordem simples. Mostre. As mãos do fazendeiro tremiam enquanto ele se ajoelhava. A faca parecia pesada demais. A lembrança das falhas anteriores pressionava sua mente como um peso físico. Primeira tentativa. Ele escolheu a raiz errada. A espessura não estava correta. Antes mesmo de terminar, ela empurrou tudo para o chão. Veneno lento, disse. Segunda tentativa. Foi mais rápido, mais confiante. Rápido demais. Removeu material demais da raiz principal. O equilíbrio se perdeu. Ela observou em silêncio, depois balançou a cabeça. O corpo rejeitaria antes de absorver. Restava apenas uma chance. O fazendeiro fechou os olhos por um instante. Viu o rosto do filho, suado, febril, confiando nele com a fé cega que só uma criança tem no pai. Aquela confiança o esmagava mais do que qualquer ameaça. Ele respirou fundo. Dessa vez, não pensou em regras isoladas. Pensou no fluxo. No ritmo das mãos dela. No cheiro certo da raiz ao ser cortada. No som quase imperceptível da lâmina quando tudo estava correto. Trabalhou devagar. Sem pressa. Sem medo. Quando terminou, afastou-se da pedra, as pernas fracas demais para sustentá-lo. O mundo inteiro parecia suspenso naquele pequeno monte de raízes cuidadosamente preparadas. Ela se aproximou. Examinou cada parte com atenção meticulosa. Cheirou. Tocou. Segurou contra a luz. O silêncio se estendeu até doer. Por fim, envolveu as raízes em um pano e estendeu o pacote a ele. Vai funcionar, se você não errar no resto. O alívio veio como um golpe. O fazendeiro caiu sentado no chão, o ar saindo dos pulmões em um soluço contido. Não chorou alto. Não comemorou. Apenas respirou, como se tivesse sido autorizado a continuar existindo. Ela se agachou diante dele. Ouça com atenção, disse. Direi apenas uma vez. Explicou a preparação do chá. A cor exata da infusão. O tempo de fervura. As doses. O ritmo imutável do amanhecer, meio-dia e pôr do sol. No primeiro dia, a febre piora e alertou. Se você parar, ele morre. Se chamar um médico, ele morre. Se duvidar, ele morre. Entregou-lhe um segundo pacote. Reserva. Não haverá uma terceira chance. A despedida foi breve. O líder indígena aguardava à distância, o olhar fixo. Quando ela assentiu, ele falou apenas. Vá. O fazendeiro montou e partiu sem olhar para trás.
Cavalgou como nunca havia cavalgado antes. O corpo gritava. As pernas ardiam. O cavalo espumava de cansaço. Ainda assim, ele exigia mais, sempre mais. Dormia pouco. Comia quase nada. O medo o mantinha desperto. Cada hora contava. Cada atraso poderia transformar conhecimento em inútil. Quando o rancho finalmente surgiu no horizonte, 2 dias depois, ele mal conseguiu desmontar. Cambaleou até a casa enquanto o sol nascia, trazendo luz demais para um homem que carregava apenas esperança frágil. O quarto estava abafado. O cheiro da doença ainda dominava o ar. O menino respirava rápido, superficial. A pele ardia. Onde você esteve? Perguntou a esposa, a voz quebrada entre alívio e medo. Ele não respondeu. Ferveu a água. Observou as bolhas. Esperou o momento certo. Adicionou as raízes. O líquido mudou lentamente de cor, do claro ao dourado exato que ele agora reconhecia sem hesitar. As mãos tremiam quando levou a xícara aos lábios do filho. Beba, e murmurou. Metade do líquido escorreu pelo queixo da criança. Foi suficiente. Horas depois, a febre subiu ainda mais. A esposa segurou o braço dele. Está piorando. Precisamos chamar ajuda. Ele lembrou das palavras dela, ditas sem emoção. Se parar, ele morre. Preparou a segunda dose. Depois a terceira, ao pôr do sol. O menino delirava. Suava. Murmurava nomes que não estavam ali. A noite passou sem descanso. O fazendeiro permaneceu sentado ao lado da cama, contando cada respiração, sustentado apenas pela certeza de que agora não havia mais escolha. Entre a vida e a morte, ele já havia cruzado o ponto sem retorno. A febre não quebrou de uma vez. Ela cedeu como a noite cede ao amanhecer, e primeiro quase imperceptível, depois inegável. No segundo dia, o suor deixou de ser ardente. O corpo do menino ainda tremia, mas a respiração já não parecia uma luta. No terceiro, os olhos se abriram com foco suficiente para reconhecer o quarto, a cama, o rosto do pai. Pai, murmurou, a voz fraca, mas viva. Aquele som partiu algo profundo no homem que ouvirá tiros, gritos e ordens sendo obedecidas sem questionamento por décadas. Ele se inclinou, segurando a mão do filho como se ainda pudesse perdê-lo ao menor descuido. A esposa chorou em silêncio, encostada na parede, as mãos cobrindo a boca para conter um soluço que ameaçava virar desespero tardio. No quarto dia, o menino pediu água. Depois comida. Depois quis sentar. O médico foi chamado, não para salvar, mas para confirmar o impossível. Examinou, mediu, tocou. Não encontrou explicação que pudesse escrever em papel. Não sei o que o senhor fez, admitiu, com honestidade desconfortável. Mas funcionou. Funcionou. A palavra ecoou como um veredito favorável após uma longa espera. Naquela noite, o fazendeiro saiu sozinho para o alpendre. O céu estava limpo. As estrelas, indiferentes. Ele respirou fundo, sentindo pela primeira vez que o mundo não estava prestes a desabar. O rancho nunca voltou a ser o que fora. Sem o grande rebanho, a produção diminuiu. Alguns homens partiram. Outros ficaram por lealdade, ou por não terem para onde ir. A casa grande parecia grande demais agora, vazia de ecos antigos. Mas o filho corria novamente pelo pátio. Ria. Caía. Levantava. Cada passo era uma lembrança silenciosa do que havia sido perdido, e do que jamais poderia ser medido em cavalos, terras ou influência. O fazendeiro já não falava com a mesma certeza. Escutava mais. Mandava menos. Descobriu, com surpresa, que o respeito que nasce da mudança é mais duradouro que o imposto pelo medo. O homem poderoso morrera naquela jornada para o norte. O pai permanecerá. Meses depois, ele retornou. Não levou presentes chamativos.
Não levou discursos preparados. Apenas 2 cavalos, bons, mas não como pagamento, e o filho, saudável, cavalgando ao seu lado. O acampamento o reconheceu antes que ele falasse. Os guerreiros não ergueram armas. O líder se aproximou, atento. A curandeira estava ali. Ele desmontou. Tirou o chapéu. Ajoelhou-se no chão duro, diante de todos. Não voltei para pedir perdão, disse, a voz firme, mas sem orgulho. Perdão não apaga o que fiz. Levantou os olhos. Voltei para pedir mudança. Para ouvir. Para saber como evitar que outros passem pelo que sua filha passou, pelo que meu filho quase passou. O silêncio se instalou novamente, mas era diferente daquele do primeiro encontro. Ela o observou por longos segundos. Então levante, disse. Quem se ajoelha para mudar não precisa permanecer no chão. Naquele dia, nenhum acordo foi assinado. Mas algo foi estabelecido. O rancho passou a respeitar terras que antes ignorava. Homens aprenderam caminhos alternativos. Conflitos diminuíram. Histórias começaram a circular e não de medo, mas de cautela e cooperação. A verdadeira moeda nunca foram cavalos. Foram escolhas. Foram limites aceitos. Foi um homem disposto a deixar morrer quem ele fora para que outros pudessem viver. Algumas histórias falam sobre poder. Outras falam sobre perda. Esta fala sobre o preço da misericórdia. E sobre quem você se torna quando tudo o que resta é escolher fazer o que é certo. Porque, no fim, a pergunta nunca foi quanto ele estava disposto a pagar, mas quem ele estava disposto a deixar de ser.